Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre um assunto interessante. Gostaria que vocês assistissem o meu vídeo até o final. Vou usar a Bíblia Corrigida, traduzida por João Ferreira de Almeida, e um caderno com algumas inscriçõezinhas aqui. Eu vou ser rápido porque eu tentei fazer um outro vídeo e não deu para me concluir, tá? O assunto que eu vou falar nesta tarde é o seguinte: afinal, como devo ser chamado? Levita, tangedor, músico, tocador, ou tudo é a mesma coisa? Vamos descobrir na Bíblia. Agora, gostaria de iniciar aqui pelo livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 21. Jubal. A Bíblia fala que Jubal era descendente de... Como é que era o nome do rapaz? Lameque. A Bíblia fala que quando Caim matou Abel, tem alguns teólogos que falam que dali já dividiu, né? Os filhos de Deus e os filhos do outro. Então é o seguinte, esse rapaz aqui que gerou a Jubal, ele falou, não foi Deus que falou, né? Que Deus deu uma sentença para Caim e botou um sinal para ninguém tocar em Caim. Mas o pai do Jubal, ele falou para as mulheres dele, vocês conhecem, mulheres de Lameque: eu matei um homem porque pisou no meu pé, e o castigo que Deus deu para Caim vai ser 7 vezes mais que para mim, não sei o quê. Então, esse filho aqui dele aqui, disse que foi o pai de quem tocava harpa e órgão. Então não disse que ele foi o construtor, disse que ele era pai de quem tocava harpa e órgão. Então, muito provavelmente, os filhos dele, além de inventar esses instrumentos, é o que tocava. Então, essa primeira citação bíblica que fala sobre a música, entendeu? Não estou falando do Jardim do Éden, de Era, que era o ungido, estou falando já da nossa geração, de quando entrou as pessoas na terra, entendeu? Então, depois daí, a Bíblia fala no livro de Êxodo, no versículo 2, no capítulo 15, verso 2, você aproveita e lê o capítulo todo. Moisés canta em agradecimento a Deus depois que passou o Mar Vermelho. Só que a Bíblia não fala que tinha músico acompanhando Moisés, nem fala como é que foi esse tipo de cântico. Está lá escrito, vocês já viram, mas é uma coisa assim que não tem muito detalhe sobre isso. Depois de Moisés vem Miriam, Êxodo 15, versículo 20. E essa já foi diferente. Ela cantou agradecendo a Deus por ter atravessado o Mar Vermelho, só que ela já fez uma coisa diferente. Ela já dançou e aqui já começou a falar sobre instrumentos. No caso, ela estava tocando alguns falam que era tamborim, outros falam que era pandeiro, mas ela estava tocando um instrumento percussivo. Depois disso, a Bíblia começou a entrar na área dos levitas. Números 3, versos 6 ao 10. A principal função dos levitas, segundo a Bíblia, vocês lêem o capítulo todo que vocês vão entender, era guardar o tabernáculo. Eles eram guerreiros, eram excelentes, eram os melhores escolhidos entre os filhos de Israel, não só da tribo de Levi, mas os primogênitos das outras tribos. E a Bíblia fala que tinha toda uma sequência. Tinha a tenda de Moisés. Antes da tenda de Moisés tinha o tabernáculo, depois a tenda de Moisés, depois a tenda de Arão, e depois dos levitas, e depois toda a congregação. E os levitas, a incumbência principal deles era guardar o tabernáculo e a tenda de Moisés e de Arão, a deles e todo o arraial. Alguma pessoa estranha que se aproximasse da tenda de Arão ou de Moisés ou do tabernáculo teria que ser eliminado. O próprio Deus instituiu isso. E depois você vai ver lá quando tem a ordenação dos levitas. Os levitas, eles tinham que desmontar o tabernáculo,
tinham que levar os utensílios do tabernáculo, levar a arca da aliança, e entre tudo isso, a coisa mais importante era guardar. Então tinha um ritual, tudo dividido certinho, quem ia pegar os utensílios, quem ia pegar as madeiras, quem ia pegar a cobertura. Então vocês vão ler aqui, eu vou deixar lá na descrição do vídeo os versículos tudo certinho para vocês lerem, para vocês terem a mesma compreensão que eu tive. Aqui não dá para mim falar, porque senão eu vou tomar o tempo e não consigo concluir. A coisa mais interessante é que eu lendo isso tudo, os levitas tinham várias funções. E Deus disse: olha, vocês não vão participar da divisão das tribos de Israel, porque eu vou suprir vocês. Eu vou cuidar de vocês pessoalmente. Vocês vão ser minha particularidade. Vocês vão ser especial. Só que a Bíblia não fala aqui, pelo menos nessa primeira parte, que nem quando eles ordenam lá para levar o tabernáculo, para fazer uma coisa, para fazer outra coisa, a Bíblia não cita nenhuma vez eles tocando. Não tem músico, não tem cantor. Naquela época a Bíblia fala de trombetas. Eu acho que era 2. Tá aqui o versículo, eu vou deixar lá tudo certinho. Números 10. Quem tocava a trombeta não era o levita, era o sacerdote. E Deus disse: eu vou te dar isso como determinação eterna. O sacerdote que tocava a trombeta, o levita não tocava a trombeta. Entendeu? Então o sacerdote que tocava a trombeta. Os levitas era que recebia o dízimo. Você sabe ali a história, né? Que começa lá com aquele rei de Salém, né? Melquisedeque, que diz que Abraão pagou dízimo para ele. Então assim, quando a gente fala em dízimo na igreja, sabe? Parece que é uma coisa assim que, sabe? O pessoal, mas você já tá falando de dízimo, esse morro de fome, não sei o quê. O pessoal já começa a criar aquela polêmica, porque assim, a gente não sabe pouco sobre esses assuntos, entendeu? Porque as pessoas não se reservam. Parece que só existe na Bíblia Malaquias. Então, aqui segundo a Bíblia, diz que quem recebia o dízimo eram os levitas. Os levitas recebiam o dízimo, Deus instituiu. Os levitas recebiam os dízimos dos filhos de Israel, tinha que trazer. Não eram as ofertas de oferecer holocausto, sacrifício, não. Era separado, era o dízimo. Os 10% do que eles tinham. Só que dentro desses 10% dos que os levitas recebiam, e Deus ainda deixou claro, porque a minha herança é vocês, eu que vou cuidar de vocês. Mas Deus ia cuidar deles usando o sacerdote, usando o povo de Israel, assim como Deus estava guardando o tabernáculo, mas os guerreiros tinham que estar ali com a espada na mão ali, Deus ia usar eles, entendeu? Então, os levitas tinham que dar o dízimo dos dízimos, foi instituído por Deus. Pode ler o capítulo todo que vai estar lá também. Os levitas tinham que pagar o dízimo para o sacerdote para ele se sustentar também, mas quem recebia o dízimo eram os levitas. Outra citação: quando foi destruída as muralhas de Jericó, quem tocou as trombetas não foi os levitas, quem tocou as trombetas foi o sacerdote. Tá? Eu vou deixar lá no card também os versículos tudo certinho para vocês verem que eu não estou falando heresia, tá? Então, Genival, quem é que tocava? Chega lá agora. Aí daqui começou, né? Samuel. Primeira citação fora dos levitas que a Bíblia fala. Samuel diz: traga-me um tangedor que toque bem a harpa. Eu fui pesquisar essa palavra tangedor porque eu queria saber se tem a ver com música. Mas tangedor é uma palavra que é um adjetivo que pode ser dado em qualquer coisa. O que tange ao marceneiro, ele é excelente. Então assim, é tipo uma classificação, uma qualidade. Quando ele falou tangedor, é porque ele queria que fosse o melhor. Na nossa linguagem musical, o top dos top. Então assim, não tem que ser bom, tem que ser excelente, tem que ser o melhor. Então ele ainda cumprimentou, disse que toque bem a harpa. Então assim, ele queria o melhor. E a Bíblia diz que quando aquele rapaz tocava a harpa, ele profetizava sobre aquele rei e coisa e tal. Eu vou deixar aqui, Reis 3, 1, 4 e 18. Vai lá e lê que você vai entender direitinho. Então, e a música
Entrou essa palavra levita e louvor e instrumento. Quando é que começou na igreja? Antes disso, eu quero dar uma pincelada aqui sobre um assunto interessante. E o levita podia fazer essas coisas fora da igreja? Você aí que é músico cristão, que diz que tem que tocar música secular, se você querer se comparar com um levita, tome cuidado, viu? Vou deixar aqui um exemplo aqui para você ver. A Bíblia fala que tinha um sacerdote, tinha um levita que estava andando pelas tribos de Israel, encontrou com um rapaz que tinha um ídolo por nome Mica. Vou deixar lá para vocês verem também. E aquele sacerdote ofereceu dinheiro, ele ofereceu moradia, ofereceu vantagens para ele ser sacerdote. Primeira coisa errada que ele fez: a função dele não era do sacerdócio. A função do sacerdócio era de Arão e suas descendências. E ele aceitou ser sacerdote. Foi o que aconteceu. Aquele rapaz ficou ganhando dinheiro ali fazendo aquilo. Depois pegaram, violentaram a sua concubina. E aí criou um caos tão grande que quase que as tribos de Israel foram destruídas, seus próprios irmãos, por essa questão desse levita que fez essa coisa errada. Você quer ver outra história? Davi pegou e colocou os levitas na rua para ir tocando e cantando, e ele dançando e levando a arca do Senhor. Os levitas eram para estar no tabernáculo ministrando lá. E o que foi que aconteceu? Aquele homem tocou na arca e aconteceu aquela tragédia, que ele foi ferido ali e morreu, e aquela festa que era para ser uma coisa grandiosa virou em uma tristeza horrível. Então, se você pensa em fazer, você está na igreja fazendo as coisas de Deus e você pensa em misturar, toma cuidado, viu? Porque as coisas mudam, mas Deus não muda não, tá? Então, Genival, quando é que a música foi introduzida realmente na igreja? A Bíblia fala que nesse espaço aí, que eu citei agora, que Davi estava fez um tabernáculo, tipo, já uma coisa mais ali fixa, sem precisar de ser mudada. Então, como Davi já tinha o seu exército formado, entendeu? Já estava bem mais seguro. Então, eu acho que ele quis dar mais umas atribuições para os levitas. Então, daí que Davi não podia, porque vocês viram que eu citei lá atrás, que qualquer pessoa estranha que se aproximasse do tabernáculo tinha que ser morto. Então, essas funções do tabernáculo só podiam ser exercidas pelos levitas. Então Davi foi quem instituiu os levitas na igreja, entendeu? O interessante é que Davi também tocava harpa, mas você não vê nenhuma citação dizendo que Davi tocava no tabernáculo. Então, se a gente fosse para ser chamado de levita, a gente teria que ser só os músicos da igreja, deveria ser só uns, e o pastor teria que consagrar e ser só aqueles lá, entendeu? Porque as coisas é séria. Não é brincadeira de você chegar lá e você fazer um dó maior todo atrapalhado e aí já começar a dizer: eu sou um levita do Senhor. Não é bem assim não. Porque que quando Davi ele ordenou os músicos, pegou os levitas e falou: olha, a partir de hoje nós vamos escolher um melhor aqui. Foi quando ele citou Asaf pela primeira vez, que é um dos compositores dos salmos. Então assim, quando ele pegou, ele falou: olha, eu quero o melhor que tem aí entre vocês aí, que é para vocês ensinar os outros. Que aí nessa parte agora da Bíblia aí que entra a parte de harpa, de saltério, de outros tipos de instrumentos que já é citado. Então a partir daí que foi introduzida a música de verdade, assim, com cantos, com instrumentos e com essas outras questões. Mas até então quem tocava só a trombeta era o sacerdote, entendeu? Então assim, o que eu acho, irmão, do meu ponto de vista aqui para concluir o vídeo, é que a gente não deve ser considerado como levita. Porque o levita era uma coisa muito pessoal assim com Deus. Entendeu? Eles tinham muita renúncia, eles não faziam outra coisa. Eles viviam só para isso. Entendeu? A vida deles era essa. Quando eles não estavam ministrando no templo, eles estavam guardando o tabernáculo, estavam guardando a tenda de Arão. E depois que Davi colocou
ordenou esses músicos, ele colocou os levitas, porque já ia mudando o cenário. Depois daí você vai ver que Salomão já fez uma casa para Deus, e aí já parece que já muda um pouquinho a questão lá da administração do sacerdote. Então assim, eu não vou entrar nesse mérito sacerdotal, porque eu estou falando aqui da parte da música. Só que assim, irmão, eu posso não ter sido conclusivo com o que eu falei, mas além de eu vou colocar lá na descrição todos os meus, a citação que eu fiz aqui, que eu achei na Bíblia, e vai ter os comentários. Então eu peço, por favor, você que é presbítero, que é pastor, se porventura você vê o meu vídeo, me ajuda. Eu preciso de fazer mais desses e eu preciso melhorar. Então o que vai me ajudar a melhorar é você. Vai estar lá os comentários, se tem alguma coisa aqui que eu falei que é errado, você corrige, deixa o versículo certinho, entendeu? Se eu falei alguma heresia, não se acande de você falar, porque eu quero ajudar. Então assim, nós que somos músicos, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça. A nossa coisa é voluntária. Isso é que te vai fazer bem. Então entenda que você está na igreja com um único objetivo, sabe? Antes de você... Porque eu vou ser sincero para você. Se você não é evangélico e você vai na igreja e vê uma banda tocando e você acha bonito, e você é músico, e você, eu vou passar para essa igreja para me tocar nessa banda, você não vai ficar. Porque a Bíblia diz que quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Você tem que vir para a igreja com o intuito de você ir morar no céu. Você pode tocar depois, pode fazer o que você entender, se estiver dentro da palavra de Deus, e você se encaixar aos padrões da doutrina da igreja. Mas não venha para a igreja buscando qualquer outra coisa que não seja servir a Deus, que você não vai se dar bem. Entendeu? E você que é músico também, olha o que eu estou falando sobre o levita que ficou andando de lugar para lugar em Israel, que estava atrás de melhoras, atrás de vantagens, atrás de coisa financeira. Foi o que aconteceu. Tome cuidado, você que toca na igreja, fica menosprezando as pessoas, dizendo que não tem corda boa, não tem guitarra boa, não tem isso, não tem aquilo, e que você vai procurar uma igreja melhor, uma igreja maior, que lá vão te dar mais apoio. Para de ficar mudando de igreja. Começa a fazer a obra de Deus com sinceridade onde você está, porque é o seguinte, você está na igreja para você servir a Deus, não é para você simplesmente tocar. Entendeu? E se porventura Deus te der essa oportunidade, faz igual está aqui na Bíblia. Porque muitas vezes uma pessoa vai cantar o hino da harpa, ou vai cantar um hino de qualquer... não, eu vou fazer para Deus. Aí canta de qualquer jeito, os irmãos ficam naquela humildade. Amém, glória a Deus. Irmão, você quer cantar o hino na igreja? Ensaia o hino na tua casa, ensaia bastante. Entendeu? Observa, você que procura as pessoas sinceras que vai te falar a verdade. Tá ruim? Procura outro hino que se adequa melhor com a tua voz. Mas tenta fazer uma coisa com perfeição, faz uma coisa bonita. Não é para apresentar para os irmãos, não, é para apresentar para Deus. E aqui está claro, quando Davi escolheu, ele mandou o cara escolher. Ele não foi lá e pegou qualquer levita, não. Os levitas eram todos chamados por Deus. Mas entre os levitas, ele escolheu os melhores. E os que tinham dote, os que sabia, que ele entendeu que dava para ser músico com qualidade. Entendeu? Sei que pouca gente vai ver até o final desse vídeo, mas Deus vai tocar no coração de alguém e vai ver. Então se você toca na igreja, isso já serviu para mim. Não pare de estudar, porque o Espírito de Deus vai fazer você lembrar do que você tem visto e ouvido. Não vai pensar que o irmão passar um óleo na tua mão ou fazer alguma coisa, tu vai ficar um super músico, não. Se dedica às coisas de Deus. Mas se você toca, se dedica ao teu instrumento. Porque quando o irmão prega na igreja, ele se dedica, ele faz teologia, ele faz isso e aquilo. Você tem que ter essa noção na sua cabeça. Não faça de qualquer jeito, não. E a tua recompensa quem vai dar é Deus. Como Deus falou para os levitas, olha, a sua herança vai ser comigo. Vocês não precisam de nada de riqueza aqui não, porque eu vou dar o que vocês precisam. Acredite assim que Deus vai abençoar a nossa vida. Fica com Deus, um abraço a todos, que Deus possa abençoar você seja tocado com essas palavras. Obrigado.